A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, antes de entrarmos para falar da palavra, eu gostaria de abrir a Bíblia em Hebreus 4, versículo 12, que fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelos louvores, Pai, que entoamos a Ti, Pai, porque o Senhor mesmo, Pai, no nosso culto, o Senhor tem falado conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai, pela salvação que temos em Ti. E faz o nosso coração, Pai, um coração temente. Faz o nosso coração um coração que se volta para as Tuas coisas, Senhor. Usa-me nesta noite e que eu não fale nada que não seja do Teu Espírito Santo. É o que te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Irmãos, hoje eu prometo que será uma pregação sucinta, rápida, mas eu quero que vocês também deem uma contrapartida. Prestem bastante atenção. Se vocês têm um caderno de anotações e uma caneta, anotem os tópicos. Se vocês têm um celular aí, bota no modo avião, abre o bloco de notas, vai anotando. A pregação que hoje será feita será uma pregação em forma de tópicos, falando sobre como ler a Bíblia. Então, eu peço que os irmãos estejam bastante atentos. Amém? Bom, a gente sabe que ler a Bíblia é algo imprescindível. Ela é a base da nossa fé, né? O que adiantaria a gente estar vindo para a igreja e dizer que tem uma fé em Cristo e não buscar aquilo que o Senhor nos deixou, que é a palavra de Deus? Então nós sabemos que a Bíblia é o nosso guia, é a revelação de Deus para os dias de hoje, que a Bíblia ela é atual, né? Que ela não precisa ser atualizada porque ela é atual, ela não precisa ser corrigida porque ela é inerrante, não existe erro. A palavra ela referencia o passado, referencia o futuro, todas as coisas estão entrelaçadas. Então nós sabemos que há uma necessidade de ler a palavra, amém? Mas eu não quero falar sobre isso, né? Vamos deixar para outro momento. O que Deus tem colocado no meu coração é para a parte prática, já que estamos num culto de doutrina. Um questionamento tem vindo assim ao meu coração, né? Observando o cenário, observando as igrejas, observando a mim mesmo, e vem a primeira pergunta: será se nós estamos lendo a Bíblia direito? Será se nós estamos sabendo ler a Bíblia? Porque de fato existe uma forma, não que nós vamos falar que se você não ler assim, não vai dar certo. Não é isso. Mas existe sim uma forma da gente ler a Bíblia. Então nós vamos tratar exatamente sobre esse assunto: como ler a Bíblia. Amém? O primeiro tópico está relacionado aos requisitos para uma boa leitura, certo? Dentro desse tópico, o primeiro ponto que nós vamos trazer, vocês já anotam aí: requisitos para uma boa leitura. O primeiro ponto é um ambiente preparado para ler. Você já ouviu uma história que a gente sempre ouve, né? Que quando você vai começar a ler a Bíblia, o diabo vem e lança a seta do sono, né? Que você começa a ficar com sono. Ou então também já devem ter ouvido falar uma frase muito típica: se você está com um problema de insônia, então vá ler a Bíblia que no instante você dorme. Bom, você já se perguntou se na verdade você não é o culpado e não o diabo? Vamos imaginar o cenário. Então você diz assim: rapaz, o diabo não está me deixando ler a palavra. Eu vou tentar, ele joga a seta do sono e eu vou logo começando a dormir. E aí eu pergunto: mas você leu sentado na cama? E aí quando começou não, vou ler um pouquinho deitado aqui. Ou então você chega cansado do trabalho, toma um banho
já veste o pijama, aí vai ler a Bíblia. Bom, irmãos, a verdade é que no tempo que eu tenho lido a Bíblia e observado os meus hábitos, eu percebi que é muito mais nós que estamos tirando até o trabalho do diabo de fazer alguma coisa, ao invés de ser o diabo. Muitas vezes a gente deita com sono, a gente deixa a Bíblia para ler no final do dia, quando tudo que a gente tinha que fazer a gente já fez, a gente já está morto de cansado, e a gente vai ler a Bíblia no escuro. Então, na verdade, o nosso corpo ele é muito sensível a costumes. Por exemplo, você acorda bem animado, bem energizado, mas você vê uma pessoa bocejando, o que é que você vai fazer? Bocejar. É interessante como o nosso corpo ele tem, de certa forma, alguns gatilhos para coisas. Então, todo dia, quando eu chego do trabalho, eu tomo um banho, visto minha roupa de dormir, deito na cama, o que é que vai acontecer? Vou dormir. É uma rotina que meu corpo já sabe, é uma rotina que já é dentro do meu ambiente. Então, quando a gente for ler, nós temos que preparar esse ambiente para a leitura. Primeira coisa, são coisas bem básicas, mas que fazem completa diferença. Boa iluminação. Essas palavras aqui, alguns têm até dificuldade de ler, mas se você não tem uma luz clara, você cansa a sua visão. Você vai lendo e sua visão vai cansando. Você muitas vezes lê e tem que repetir porque não está conseguindo entender. O escuro, ele danifica, essa leitura no escuro, ele danifica a nossa visão, além de cansar e dificultar. Então é importante termos uma boa iluminação. Um ambiente calmo e silencioso. Irmãos, eu tenho certeza que não dá para você se concentrar lendo a palavra com a televisão alta ou com os meninos gritando. É muito difícil. Por isso que você precisa de um ambiente calmo e silencioso, para que você, quando lê a palavra, você consiga absorver. O terceiro ponto é um ambiente organizado e limpo, porque pode ter certeza, desorganização, ela atrapalha a nossa concentração. Sujeira também atrapalha a nossa concentração. Então o ambiente ele tem que estar organizado e limpo. O quarto ponto, sem objetos que tirem a distração. É muito difícil você ler a sua Bíblia com o celular tocando as mensagens, recebendo mensagem no WhatsApp. E eu lhe digo, porque quando você ouve o som que tem no seu celular, você automaticamente vai querer, você vai estar lendo lá concentrado e falando, será que alguém mandou mensagem para mim? O que foi isso? Uma notificação? Então, quando você for ler, desliga o celular, tira a TV de perto, tira aquilo que rouba a sua atenção. Se é um videogame, se é um celular, se é alguma coisa que está perto, tira, deixa somente a Bíblia. O quinto ponto é uma boa rotina de leitura. Se o nosso corpo ele se acostuma para dormir, ele também vai se acostumar para ler. Certo? Ou estou errado? Então, se a gente tiver uma boa rotina de leitura, a gente vai ter uma leitura boa da palavra. Se você se acostumar em constância a ler a palavra, o dia que você não lê, você vai sentir a falta. Porque o nosso corpo ele se acostuma, é natural, é da nossa carne. O sexto ponto, acalmar o ânimo. Não leia a Bíblia na expectativa de terminar. O que é que eu quero dizer com isso? Você está naquela apressado, você vai para o trabalho. E aí você pega a Bíblia, e você geralmente lê um capítulo. E aí você começa, não, vou rapidamente aqui ler, porque eu tenho que ir para o trabalho. Aí lê, você não entendeu nada. Porque você lê muito rápido. Você tem que procurar um espaço no seu dia em que você possa acalmar, focar e ler a palavra. Então acalme o ânimo antes de você ler a palavra. Registre dentro desse período um momento para você sentar
focar e ler. Não para você chegar e eu tenho que ler rápido, eu tenho que terminar logo a Bíblia, eu vou ler por obrigação e ler voado e pronto. Você não entende nada do que está na palavra. Você não reflete, Deus não fala com você porque você sequer ora para poder iniciar e nem ora para terminar, nem fala com Deus porque está todo apressado. Então, acalme o ânimo. E o último ponto é, esteja num local onde você possa ter uma boa postura. Sentado na cadeira, apoiando as costas, olhando para a Bíblia. Deitado na cama não é um local bom. Eu digo isso porque eu sou testemunha de quantas vezes você está deitado na cama, sentado na cama. Aí você começa, rapaz, a coluna está começando a doer, vou deitar para ler. Aí lê com a Bíblia assim ou de lado. E aí você acorda no outro dia sem saber nem qual capítulo você terminou. Então, esteja sentado num local onde você pode ser uma postura. Então aqui nós estamos falando sobre um ambiente que proporcione um local favorável para a leitura da palavra, um local em que você possa se focar. É importante esses pontos, porque nós somos carne, espírito e alma, certo? Nós temos que tratar coisas da carne, nós temos que tratar coisas do espírito e tratar coisas da alma. Um ambiente favorável é também uma bênção de Deus para que na sua carne você possa ter uma boa leitura. Certo. Esse foi o primeiro ponto que a gente falou sobre requisitos para uma boa leitura, que é preparando um ambiente. O segundo ponto é busque uma boa versão de leitura. Eu não sei se dá para ler. Vocês conseguem ler? Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Esse primeiro eu vou ler todos, mas eu coloquei aqui 6 versões. Primeiro NVI, que fala, todas estão em Salmos 16:5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. A segunda é na NTLH, Tu, ó Deus, és tudo que tenho, o meu futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a minha vida. A ACR fala o seguinte, o Senhor é a minha herança e o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. A NVT fala, somente Tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos, Tu guardas tudo o que possuo. A NAA fala, o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança, e o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. E na King James fala, Senhor, Tu és a minha parte na herança, e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Então nós vemos aqui diferentes formas de tradução da palavra do original para o português. São 6 versões que eu escolhi aqui, mas existem inúmeras versões. Eu não vou ler todas, mas aqui nós temos um exemplo de Romanos 5:1. Por exemplo, a King James fala, portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já a ACR fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E na NTLH fala, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são diferentes formas de interpretação, de tradução da palavra. Nós podemos ver aqui também em Filipenses. Então, irmãos, nós temos que escolher uma boa versão. A versão, ele precisa de 2 motivos para a gente escolher. Corretude, e a segunda é inteligibilidade. O que é isso? Uma versão que não tenha erro, que não gere alguma heresia, e uma versão que seja fácil o suficiente para a gente ler. Se a gente pega uma versão arcaica, que a gente lê, mas não entende nada, de que valeu? Paulo ele fala exatamente isso. Eu poderia falar um monte de palavras, 10.000 palavras, 5.000 palavras em diferentes idiomas, e vocês não entenderem nada.
mas eu prefiro falar 3, vocês entendendo. Então a palavra, nós temos que entender. E aqui vai algumas dicas, algumas coisas que são pessoal minha, certo? Se você nunca leu a Bíblia, existe uma recomendação para ler a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Inclusive existe uma Bíblia chamada Bíblia 365, que ela, em vez de ser num formato padrão, em vez de ser capítulos, versículos, ela é por dia. Dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3, até dezembro. Essa Bíblia usa a NVT. É boa para quem está começando, aprendendo a ler. E se você tem muita dificuldade com o português, também nós temos a versão VFL, a versão fácil de ler. Eu, particularmente, gosto bastante de ler na NVI, mas eu sempre uso como uma versão auxiliar a NAA. Vocês podem anotar essas versões depois para analisar. Eu uso a NVI e, para comparação, a NAA. Eu, particularmente, não gosto da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, porque, para mim, ela traz muita contextualização. Então ela modifica muito o versículo. E também eu não gosto da King James, mas é uma questão minha, por algumas palavras diferentes de outras traduções. Então observe, busque uma versão de leitura que você possa entender. Não seja nostálgico. Não ache orgulhoso você usar uma ARA, uma ARC, uma ACF, que são versões antigas, só porque elas são mais raízes assim, né? Porque os antigos usavam. Porque não adianta você ler uma Bíblia que você não vai entender. Você tem que entender a Bíblia. Então busque uma boa versão de leitura, certo? Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro. Utilize todos os meios possíveis para melhorar a sua leitura. Uma das coisas que você deve fazer é analisar o que faz você melhorar a sua leitura, o que faz você entender melhor, em vários aspectos. Um dos meus testes que eu tenho feito comigo é ler a palavra. Eu estou aqui com a NVI, né, lendo essa Bíblia. Ao mesmo tempo eu boto um fone com uma pessoa lendo a NVI. Então eu vou ouvir e ao mesmo tempo ler. Quando eu preciso parar algo e voltar em algum texto que eu preciso reler, eu volto o áudio e vou lendo junto de novo. Então isso tem me ajudado a focar e a ler e entender melhor. Mas isso você tem que experimentar. Outra coisa também é compartilhar versículos. Quando a gente faz uma leitura diária, você tem um versículo que às vezes ressalta, chama a sua atenção. E aí você medita naquilo. E uma das coisas que eu tenho feito é exatamente compartilhar. De vez em quando os jovens aí recebem aleatoriamente um versículo que eu mando, assim, do nada. E eu tenho um exemplo também com o Daniel Guilherme, né? Uma vez eu mandei um versículo para ele, a gente começou a discutir sobre esse versículo. E foi aquela coisa gostosa de você conversar sobre a palavra. Então, esse compartilhamento, ele ajuda muito a você fixar. E o terceiro ponto é usar a tecnologia ao nosso favor. Irmãos, eu tenho pensado bastante sobre isso. E eu vejo a tecnologia como, eu sempre imagino Deus falando com Caim. Eis que coloco sobre ti a bênção e a maldição. Escolha, pois tu, a bênção. Não, peraí, eu troquei o versículo. Esse foi para o povo de Israel. Mas com Caim ele falou, o pecado jaz à porta. Isso, o pecado jaz à porta. Cabe a ti controlá-lo, dominá-lo. Isso. E também ao povo de Israel. Eu troquei a ordem do que eu ia falar. Ao povo de Israel ele fala, eis que coloco a bênção e a maldição. A tecnologia, Deus ele permitiu que o homem chegasse a esse nível. E você talvez pense, meu Deus, tecnologia é coisa do demônio. Meus irmãos, vocês não entendem o quanto há de bom na tecnologia que lhe ajude a crescer no Evangelho.
Hoje existem cursos, hoje qualquer pessoa ela pode estudar a palavra, ter entendimento, buscar versões. No celular que você tem aí, se você baixar a Bible.com, ela tem milhões de versões em árabe, versões em russo, versões em tantas coisas. E um dos exemplos que eu usei esses dias, é porque eu não sei se dá para ver direito, mas eu usei o ChatGPT, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma tecnologia, e eu elaborando, com ele consegui elaborar uma estrutura de discipulado. Então a gente tem a tecnologia ao nosso favor. A questão é que muitas vezes a gente escolhe pecar com a tecnologia do que usar a tecnologia para Deus. Então, utilize todos os meios que você puder para melhorar a sua leitura, para se aproximar de Deus. O quinto ponto é orar pedindo discernimento espiritual e revelação. O quarto ponto, perdão. Tiago 5, ele fala o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus, ele propõe isso a todos nós, e não deixa contrapartida. Ele não fala, se você não pecar, ele não fala isso. Ele fala que se você pedir, ele vai dar livremente sabedoria. Não é verdade? Ou ele está colocando alguma contrapartida? Não. Ele livremente, de boa vontade, lhe dá sabedoria se você pedir. Então, sempre que você for ler a palavra, busque a Deus em oração. Peça a Ele discernimento espiritual. Peça a Ele revelação, para que a Bíblia não seja somente letras e palavras que você leu, ou histórias, ou observações, ou análises do futuro, do passado. Não, mas que seja a revelação de Deus para você. Então, no momento anterior, você pode pedir a Deus: Senhor, me dá revelação, me dá discernimento, para que a Tua palavra venha habitar em mim, para que eu possa absorver e guardar tudo que eu estou lendo. E também você pode orar depois de ler a palavra, fazendo um pedido a Deus: Deus, transforma a minha vida segundo a Tua palavra. O que eu li, que o Senhor aplique em mim, que eu possa ter entendimento, perseverante e obediente àquilo que o Senhor me mostrou. Então ore, peça a Deus, antes, depois, esteja buscando o Senhor. Então ore pedindo discernimento espiritual e revelação. O segundo ponto é: busque a Bíblia em seu conteúdo original. Esse aqui é um ponto que eu quero que os irmãos observem com muito carinho. Que eu sei que há muita dificuldade de pessoas, às vezes a gente não sabe nem o português. Como diz, né? A gente mal sabe português bem dizido. Mas se a gente pega algumas palavras e estuda, a gente começa a entender a Bíblia um pouco mais profundo do original. E eu quero dar um exemplo. Em Romanos 10, 9, está escrito: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essa palavra confessar, ela é do original do grego, que está escrito homologeses. E a palavra homologeses, a gente pode lembrar de uma palavrinha do português, que é homologar. A palavra, ela tem um sentido de confessar, admitir, declarar. É como se fosse um atestamento, uma confirmação. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ter um entendimento mais profundo do que a Bíblia está querendo significar daquilo. Amém? Ok. O terceiro grande tópico, a partir daqui a gente já vai começar a acelerar um pouco mais, mas eu quero que vocês decorem essa siglazinha, ACAP, as necessidades de leitura da palavra. Sempre que você for ler, você lembra dessa ACAP, né? ACAP, que significa o seguinte: a primeira letra, entender. Como a gente falou, buscar uma versão. Você precisa entender aquilo que você está lendo. Alguém aqui sabe falar russo? Ou ler russo? Não, né? Então, se eu lhe der uma Bíblia russa, você vai entender? Não. É simples.
Então você tem que entender o português. Você tem que buscar entender aquilo, usar um dicionário. Às vezes tem uma palavra difícil que você não entende. Recorra a entender aquilo que está escrito. Amém? Um dos exemplos que a gente pode ver é aqui, eu vou dar uma acelerada e resumida nesse versículo, que Paulo está falando o seguinte, basicamente. Ele está falando o seguinte, Paulo lhes escreveu com sabedoria o que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então o que é que Pedro está falando? Naquela época Paulo escrevia as cartas, algumas pessoas não conseguiam entender, existia uma dificuldade, e as pessoas ignorantes, que ele fala aqui, instáveis, pegavam essa palavra e torciam a verdade. Alguém já ouviu falar sobre o caso de um falso pastor que usou o versículo de Oséias 3:1 para ter um caso de adultério com a fiel? Alguém já ouviu falar desse caso? Pois é, ele usou, quando ele vai ler Oséias, ao invés de ele ler contudo adúltera, que a palavra se refere à mulher, onde Oséias ele vai fazer essa comparação. Deus faz através de Oséias uma comparação entre um homem e uma mulher, onde a mulher é adúltera, e a igreja e Deus, onde a igreja é adúltera. Ele faz essa comparação. E aqui ele está se referindo à mulher. Só que o homem ele lê e fala adultera, não adúltera. É uma diferença de português. E ele usa isso para legitimar uma coisa que a Bíblia repreende de maneira completamente em toda a sua essência. Então ele não fez aquilo só por entender errado. Ele fez como essas pessoas faziam na época de Paulo, torcendo a verdade, trazendo uma coisa para poder se aproveitar. Então, irmãos, esse é um caso bem específico, onde a gente tem que entender a verdade, entender a palavra, entender o que está escrito. E se for necessário a gente fazer um curso de português, maravilha, é bom. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para entender ainda mais aquilo que Deus fez e faz e ainda vai fazer. Amém? EICAP, entender. Essa é a primeira letra. A segunda é interpretar. Certo? Entender, interpretar. E aí vocês lembram do versículo em que Filipe ele fala que em Atos 8:31 está o eunuco passando, Filipe corre atrás dele e ele está lendo, e aí ele fala esse versículo aí. Como é que eu posso entender se alguém não me explicar, não explicar o que está posto ali em Isaías 53, não interpretar? E aí Filipe começa a pregar o evangelho revelado, o quê? Que Isaías 53 revela o Messias, e ele começa a apresentar Jesus, e aí ele começa a entender e se converte e se batiza. Então nós precisamos aprender a interpretar, como Filipe, ele foi um intérprete da escritura de Isaías 53 para aquele eunuco. E é importante a gente saber, assim como o eunuco tinha Filipe, nós, igreja, temos os nossos pastores, os nossos presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica. Então, quando você tem uma dificuldade de interpretar, recorra a essas pessoas. Amém? Terceiro ponto, crer. Entender, interpretar, crer. A palavra fala o seguinte em Lucas 24:25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam. Não adianta nós só entendermos e nós interpretarmos. Você pode entender Isaías 53, interpretar e saber que aquilo ali é um relato de Jesus Cristo, mas você não crê em Jesus Cristo, não vai adiantar de nada. Então nós precisamos crer que a palavra é real, verdadeira e que Deus é fiel para cumprir
tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele falou. Amém? Então, entender, interpretar, crer e aplicar. É o quarto ponto. Jesus, ele faz uma referência bíblica. E ele faz uma aplicação daquilo que está no Antigo Testamento para rebater Satanás. Que ele fala exatamente o seguinte: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, é uma referência bíblica, e Jesus ele traz essa aplicação. Ele vê exatamente no momento em de rebater Satanás. Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia, nós temos que usar isso, ler a Bíblia pensando: como eu vou aplicar isso? O que Deus está falando através da Bíblia? O que Deus quer falar comigo? A Bíblia, ela, como o nosso presbítero diz, sempre fala, ela é um livro magnífico, porque é o único livro em que você lê com o autor vivo perto de você. Então, aplique a palavra, busque, pergunte: o que Deus quer falar comigo hoje? Amém? Então, entender, interpretar, crer, aplicar, e o último é praticar. A palavra fala em Tiago 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A palavra, se ela não muda o nosso interior e é mostrado no exterior, a gente é só um ouvinte, não praticante. Então nós precisamos praticar a palavra, porque ele até fala um pouco depois: se você se considera religioso, e aqui ele não fala no sentido mal, ele fala no sentido que a gente usa, né? Ele fala no sentido de ser fervoroso nas práticas da Bíblia, da palavra, e a gente não refreia a língua, então essa religião de nada valeu. Então a palavra, ele é bem enfático nisso. Tudo que a gente lê na palavra e ouve, a gente tem que praticar. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então nós temos aí, eu trouxe um pequeno recapitulação do ACAP. Vocês podem usar enquanto estiverem lendo sempre: entender, interpretar, crer, aplicar e praticar. Amém? Ok. Para finalizar, nós vamos decorrer através de alguns erros comuns que nós cometemos. O primeiro, e você anota aí: não pedir ajuda. Irmãos, a palavra, ela fala que Deus distribui dons para que cada um de nós sejamos edificadores da igreja. Se Deus dá o dom de ensino, é porque quem ensina precisa de alguém que seja ensinado. Então nós não vamos ter resposta para tudo, mas muitas vezes nós deixamos de ter a resposta porque nós não queremos pedir ajuda, porque nós não queremos buscar um irmão. Isso não faz sentido. Nós somos uma comunidade, nós somos um povo só, um só corpo. Se há algo que precisamos pedir ajuda da leitura, peça. Não cometa esse erro de se ausentar. Amém? O segundo ponto é fazer da Bíblia um horóscopo. Como assim? Tem uma brincadeirinha que era feita que foi feito na internet, que é um homem, e eu vou descrever como é, certo? Que é assim: certo dia um homem, ele ia fazer uma viagem de avião, ele estava meio ansioso, e ele falou o seguinte: antes de eu viajar, eu vou dar uma lida aqui na palavra, então, para eu ver como é que vai ser as coisas. Aí ele abre a Bíblia, em qualquer versículo, bota o dedo lá, e aí está aqui. Aí ele abre em Lucas 23, 43, que diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós fazemos da Bíblia apenas um amuleto. A Bíblia ela tem que ser viva e eficaz.
e não a gente usar a Bíblia, né? Aqui, o que é que Deus está querendo me falar agora? Isso é um resquício do horóscopo, porque é como a gente faz da Bíblia um biscoitinho da sorte. A gente abre no momento em que a gente quer para dizer que Deus está me falando uma frase aqui. Não. Aí, quando a gente faz isso, a gente isola o texto, a gente ignora o contexto, a gente não se aprofunda, a gente só olha aquela verdade ali dentro daquele versículo, mas não entende o todo. Então, tome cuidado para não fazer da Bíblia esse biscoitinho da sorte, de ficar aleatoriamente pegando uma coisa aqui, sem estudar, sem ter uma análise, sem ler. E eu não estou falando, por exemplo, daqueles versículos que muitas vezes tem os estudos da Bible, eles fazem lá, eles colocam um versículo, mas eles não só colocam um versículo como uma sorte do dia, eles trazem um estudo, uma reflexão, um vídeo, você lê todo o texto para ter o contexto. Então, tome cuidado, certo? O terceiro ponto de erro é isolar textos. E esse aqui é bem clássico. Quando a gente lê Filipenses 4, do 12 ao 13, no finalzinho ele fala o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu pegar esse texto isolado, eu posso pregar para vocês e dizer o seguinte: rapaz, não se preocupe, faça o que você quiser, porque Deus ele vai fazer tudo que você quiser. Ele é quem te fortalece. Se você fizer em Cristo, você vai conseguir. Mas aí vem o contexto. Paulo ele fala: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Já muda o contexto do versículo. Paulo ele aí não está falando simplesmente de que o que ele quiser fazer em Cristo ele vai conseguir, não é isso. Ele está falando que em qualquer circunstância, seja ruim, seja boa, ele vai passar por essa circunstância, porque Cristo é quem fortalece a nossa vida. Então existe uma mudança drástica aí, quando a gente lê o contexto. Então não isole os textos, leiam ele na sua completude. O quarto ponto é ignorar contexto. Ignorar o contexto, quarto ponto. Quando a gente lê esse texto aqui de Mateus, ele fala o seguinte: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando a gente lê isso aqui sem o contexto, a primeira coisa que a gente fala é: então vamos fazer voto de pobreza, jogar toda a nossa riqueza fora, que é para a gente entrar no céu. Se algum de nós é rico, então acabou o céu para a gente. Mas isso não é verdade. O que Cristo está falando aqui é exatamente o contrário. Naquela época, o contexto, quando uma pessoa prosperava, a palavra no Antigo Testamento ela é cheia de referências a dizer: se vocês me obedecerem, vocês vão prosperar. Se vocês não me obedecerem, eu enviarei maldição. Então, quando a pessoa prosperava, na verdade as pessoas pensavam: essas pessoas são mais próximas de Deus. O rico era mais próximo de Deus. Naquela época, esse era o contexto. Então, o que a palavra está dizendo aqui, Jesus está exatamente dizendo assim, está dizendo para os discípulos: até as pessoas que vocês consideram como mais próximas de Deus, para elas é muito difícil entrar no reino dos céus. Por isso que se você ler agora esse versículo depois, ler ele completo, você vai ver que os discípulos ficam espantados. Como é que eles vão se espantar? Eles poderiam muito bem dizer: é verdade, porque eles maltratam a gente. Não, o contexto diz exatamente que os ricos eram acreditados como os mais próximos de Deus. E aí Pedro ele ainda fala assim: Cristo, como é que tu fala um negócio desse? E a gente? Se esses homens que têm tudo são mais próximos de Deus, a gente largou tudo. A gente largou tudo para te seguir. Então, esse é o contexto. E aí Jesus ele traz essa abrangência. Não é só o rico, é todo homem. É impossível salvar-se. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis.
Então aí está a indicação, que a nossa salvação não está no homem, mas em Deus. Por isso que a gente não pode ignorar o contexto. O quinto ponto, não estudar e pesquisar. Quando a gente vem na pregação e a gente não analisa as coisas que estão sendo faladas, muitas vezes a gente cai em heresias. Mas se vocês lembrarem dos bereanos, o que é que eles faziam? Eles ouviam e eles recebiam aquela palavra ainda mais que as outras pessoas. Por quê? Porque depois que eles recebiam a palavra, eles iam examinar nas escrituras se era realmente aquilo que estava sendo dito. Então, muitas vezes a gente só ouve as coisas, ouve pregação no YouTube, passa dia ouvindo coisa, botando coisa para dentro, e a gente não filtra na palavra, não pesquisa, não estuda, e a gente vive um bolo de heresia dentro do nosso coração e da nossa mente, sem entender a verdade, porque a gente aceita tudo e não estuda, não pesquisa. Amém? Então, cuidado. Sexto ponto, não use a Bíblia para provar os seus pontos. É o contrário. Use a Bíblia para formar os seus pontos. O que é que a gente muitas vezes faz? E que é um erro da pregação também muitas vezes. A gente às vezes vai pregar um assunto e a gente pega a Bíblia para reforçar o que a gente vai pregar. Não pode ser assim. A gente às vezes estuda a palavra para fortificar aquilo que a gente crê. Não pode ser assim. A gente tem que destruir tudo que a gente conhece e ler a palavra e ser reconstruído a partir do entendimento das Escrituras. Então, nossa posição para ler não é para provar o meu ponto, não. É para a gente ser transformado segundo a palavra. Sétimo ponto, e esse aqui eu creio que seja o último ponto, para a gente já finalizar. Confiar especificamente nas palavras de uma tradução. Então, qual o problema aqui que eu estou trazendo? Às vezes a gente pega uma tradução e vê uma palavra específica e a gente faz uma doutrina gigante através daquela palavra. A gente bola um monte de teorias acerca daquela palavra específica. Quando a gente muda de versão, a palavra muda e o sentido já não é especificamente aquele, mas um contexto geral. Então, tome cuidado, porque a única palavra que a gente pode confiar especificamente é na original. Então, quando a gente vai ler e a gente tem dúvidas sobre uma interpretação, use mais de uma versão. Vá analisar, vá recorrer a comparações. Certo? Estes foram os pontos que eu gostaria de trazer à igreja. Não foi bem uma pregação, né? Mas eu creio que são pontos importantes que Deus colocou no meu coração, para que a gente entenda que existe uma forma que a gente tem que zelar por um relacionamento com Deus, zelar pela palavra, de entender, de buscar, de se aprofundar. A gente não vem para a igreja só porque uma pessoa contou uma coisa que ela saiu da cabeça dela. Não. A gente veio para a igreja porque desde o princípio Deus revelou aos homens, e esses homens escreveram inspirado por Deus a palavra. Segundo Timóteo 3, para a gente finalizar, 16 e 17, Paulo fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que é que Paulo também está falando aí? Para a gente estar preparado, tem que ler. Para a gente estar preparado, tem que ser exortado pela palavra, tem que ser confrontado, corrigido, instruído, animado. Então, observem esses pontos, analisem. Eu espero que vocês tenham anotado exatamente para vocês colocar em prática, para que a leitura de vocês da palavra não seja uma leitura em que vocês leem aqui, como o Tiago fala, aquele que duvida, né? Olha para o espelho e já esquece a própria imagem. A mesma coisa com a palavra. Nós lemos numa noite, na manhã seguinte a gente não sabe nem o que leu, não pratica, não é mudado, não transforma, porque a gente não tem um zelo pela Escritura. A gente não tem um zelo pelo relacionamento com Deus. Então busque isso. Busque esse relacionamento na leitura da palavra,
na oração. Amém?